nesse nosso culto também. Vamos adorar a Ele, mais uma oportunidade que Ele nos deu de podermos estar na sua casa, na sua presença, cantar a Ele, pois nós cremos que nós nascemos na era da águia, amém? Vamos voar onde só as águias voam, vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade, amém? Na era da águia nós nascemos, pela mensagem do profeta, para manifestar a palavra nesse dia. Recebemos asas para voar, as alturas contemplar, onde outros pássaros não podem voar. Viver em atmosferas celestes e voar onde só as águias voam. Vamos onde a palavra de Deus é uma realidade,
Ministra nosso culto. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Fechamos os olhos. Pai Celestial, te damos graça, Pai, pela essa maravilhosa graça que tu tem nos dado de estarmos aqui presente, Senhor, para poder ouvir essa palavra, Senhor, e voar alto, Senhor, pois sabemos que este é o alimento dessa hora, Senhor, o alimento selado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para nós recebermos essa palavra, a qual vai nos captar dessa terra, Senhor, e estamos conscientes disso, Senhor. Portanto, Senhor, sujeita, amém, todos os demônios no mundo espiritual e venha trazer um alimento que somente as águias, Senhor, necessitam e precisam, Senhor, nessa noite. Toma tudo nas tuas mãos e testifica da tua grandeza no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém. Parece que te afundas, às vezes parece que te afunda, e a saída não vês. Dizem que Deus tem te deixado, porque você
sentar aqui, um dia ao seu lado. Quando eu chegar um dia, todas as provas, mas a bela seguirei lutando até chegar. Aleluia, glória a Ele. Ele está aqui nessa noite, poder ser melhor ainda. Aleluia. Estaremos quando lá nós chegarmos, amém? Vamos continuar adorando a Ele. Amém? Pois nós sabemos que nunca houve expectativas como tais. No suspense, os céus aguardam o sinal, amém? É tempo de adoração. Então vamos adorar a Ele, amém? Aleluia. sobre
Pelos dízimos das ofertas. Deus abençoe cada irmão. Senhor meu Deus, bendito Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, nessa oportunidade de nos reunir
para te adorar, Senhor, e ouvir a tua palavra, Pai. Estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Fica conosco, Deus. Também abençoa essa oferta que será recolhida. Abençoa os ofertantes e dizimantes, Pai. Abençoa, Senhor, cada necessidade, Senhor, nos seus lares. Eu peço, Senhor, a tua bênção, Pai. Até aqui, tu tens nos sustentado, Pai. E somos gratos por tudo. Em precioso santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não pode se assentar. Pedido de louvor para a irmã Lisandro Alexandre, amém? Gostaria de chamar meu esposo para cantar comigo. Amém. Deus abençoe os irmãos, amém? Vi quando um pecador deixou suas redes e o seguiu, por não ter desde aquele instante nada mais importante para ser. E quando o pescador Deixou suas redes e o seguiu, por não ter desde aquele instante nada mais importante para ser. eu vi Marias Madalenas e aquela cena me Tocou quando encontraram tudo nelas se transformou. Eu fiz aquilo que negarem os seus lábios e apressá-los e tomarem para consertar o que de errado praticaram. Eu vi tantos gadarenos, eles serenos libertou, com tal autoridade que a potestade do mal se afugentou. Eu vi mulheres sem lástimas, morriam de lágrimas,
e o fizeram, pois é tudo que tinham a oferecer, e com seus cabelos secarem seus pés, com tal desvelo que das amor e de seu passado. Eu vi milagres tremendos que ele fez em profusão, como sinal do dia da visitação. E das pedras filhos de Abraão, ele suscitará, pois estes haveriam e para sempre adorar. Mas o que todos eles tinham mesmo em comum é que ninguém os amaria se não fosse Jesus. Hoje é o dia da visitação. Ele ama os pequeninos, a esperança com força se renova, jubila então na boa nova, há uma porta aberta pra você. Hoje é o dia da visitação. A eternidade pisa ao chão. Nada mais é impossível. Ladrões ainda me prestes a morrer. Se você o reconhecer, hoje mesmo estará no paraíso. Hoje é o dia da visitação. Moribundo sem perdão, ele ama os pequeninos, a esperança com força se renova,
Jonas também, para já estar introduzindo o pregador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Aleluia.
Aleluia. Vamos nos colocar de pé nessa noite para darmos bastante tempo para a palavra. Amém. Nós sabemos que Ele atende o nosso clamor e vamos adorar a Ele. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Se mostrou lá com Jesus? Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus. Ainda no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Meus irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim, capítulo 24 de São Mateus, no versículo 1 em diante. Jesus, saindo, partiu do templo e aproximou-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vede todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Oramos a Deus. Amém, Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada. Nós estamos aqui na tua presença. Depois de os teus filhos terem louvado o teu nome, amém, com o coração, com a alma, e nós já sentimos a presença do Espírito Santo aqui conosco, meu Deus, por meio dos louvores que foram cantados. E agora, Senhor, nos aproximamos da hora mais importante, amém, que é o momento da Tua Palavra, onde o Senhor vai repartir conosco o pão da vida, amém, para saciar nossa sede, para nos trazer fé, libertação, transformação, enfim, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos está na Tua Palavra. Agora, circuncida os meus lábios para falar a Sua Palavra, os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Se nos possam sentar, irmãos.
Amém. Aleluia. Amém. Eu apresentar os nossos irmãos que estão nos visitando. Amém. Está conosco nessa noite Ronaldo Tomás do Ermo. Onde está o Ronaldo? Bom, Ronaldo, Deus te abençoe. Amém. Se sinta bem, se sinta à vontade na casa do Senhor. Amém. Também está conosco o Fabrício. É sobrinha da irmã Lúcia, que está o Fabrício. Deus te abençoe, Fabrício. Amém. É sobrinha, filho de qual deles? Do Alfredo. Saudoso, né? Alfredo, né? Deus te abençoe. Então, Fabrício. Também a irmã Maria, que veio com o irmão Lucas, a irmã Maria. Tá. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Também lembrando os irmãos que domingo que vem é a ceia do Senhor. Os irmãos todos estejam presentes, né? Para participar da ceia. Lembrando também dos quilos, né? Os irmãos que tiverem condição de ajudar com os quilos. Sempre tem ajudado famílias, né? Que às vezes estão com necessidade, precisa. E sempre os quilos vêm na hora certa, né? Vamos orar também, ficarmos em oração pelo nosso irmão Saulo, pela irmã Ana, que eles estão ali fazendo aquele roteiro, né? Florianópolis, Itajaí, Curitiba, Jataizinho, eu creio que eles já estão retornando. E hoje eles estão em Curitiba ali fazendo um culto com os irmãos. Para que Deus dê uma viagem abençoada para eles, né? Amanhã, de regresso, para estar aqui conosco. Amém. Eu domingo que vem no culto de ceia eu tenho algo muito importante para... Toda palavra é importante, né? Mas eu creio que Deus tem algo especial para repartir com os irmãos no culto de ceia. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem presentes, né? Que ninguém faltasse o culto de ceia, para nós estarmos aqui e ver o que Deus tem para nós. Hoje eu quero dar uma repassada assim, em algumas coisas que nós estamos falando. A gente prega a mensagem e logo a gente vê que surge algumas perguntas. Então, para que não fique assim nada por esclarecer, né? Então a gente dá uma repassada aqui para que fique bem claro o que está sendo pregado. Então, eu li aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 1. Já li essa escritura já. Uma porção de cultos. Tivemos agora também ali um roteiro, Alvorada, Canoas, Santa Rita, e eu usei essa escritura aqui quase que o tempo todo para trazer ali alguns esclarecimentos para os irmãos. Então, eu paro de ler a escritura, paro de falar no assunto, só quando eu sinto que o Espírito Santo me diz amém, né? Então, quando eu vejo que Deus diz amém, eu paro. Enquanto Deus está me posicionando o coração, eu sigo falando, né? Até que o assunto esteja bem esclarecido, né? Amém. Então, a base aqui do assunto é a respeito do que eu já tenho mencionado para os irmãos, e os irmãos me perdoem, a minha voz tá baixa, né? Usa muita voz, mas daqui a pouquinho já esquenta, já a gente consegue se expressar melhor, né? Fizeram 3 perguntas para o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava ali com os discípulos próximo ao tabernáculo, o templo, e aquele mesmo templo que foi construído por Salomão e depois restaurado por Zorobabel. E nos dias de Jesus, claro que ele já não estava mais no estado original, porque o Herodes já tinha feito uma reforma nele, né? Tinha ampliado um pouco ele mais. Então já não era mais as medidas de Deus, né? Já estava fora dos padrões de Deus, né? Porque Herodes mudou, né, a forma do tabernáculo. E a gente sabe que aí foi considerado como o templo de Herodes, mas não foi porque Herodes construiu, né? Foi porque Herodes deu uma reformada. Mas as medidas de Deus eram aquelas medidas que Deus deu para Salomão. E aí os discípulos estão ali, perto do tabernáculo com o Senhor Jesus Cristo, e olha aquela grandeza, né, os edifícios que estavam ali dentro, e apontaram aquilo para Jesus.
Aí Jesus dá essa resposta para eles, que todos nós conhecemos, né? E diz assim: não vejo todas essas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, a escritura, né, que todos nós conhecemos, Jesus falando que não ficaria pedra sobre pedra aquele tabernáculo que não fosse derrubado. Eu não estou bem lembrado se o profeta falou que isso foi 4 dias depois ou 3 dias depois. Eles estavam ali assentados no Monte das Oliveiras, e os discípulos, lembrando do que Jesus disse, chegaram já em particular ali para Jesus. E os irmãos notam também uma coisa importante que nas escrituras, né, que tinha alguns assuntos que Jesus falava ao público, né, falava para as multidão, e tinha outras coisas que Jesus chamava os seus discípulos em particular e falava para eles, né? E algumas coisas bem mais profundas, tipo a transfiguração, ele diminui mais o número ainda e fala apenas para 3, né? Então, geralmente, quando Deus tem coisas grandes para revelar, para se a conhecer, nem sempre se faz para as multidão, né? Às vezes Deus faz em simplicidade para poucos, né? Amém? E graças a Deus, se somos os poucos que Deus tem nos escolhido, louvado seja o seu nome, né? Amém? E aí fizeram a pergunta para Jesus: diz-nos, quando serão essas coisas? Quais coisas? Quando que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubado? Essa foi a primeira pergunta que fizeram para Jesus. Qual será o sinal da tua vinda? Uma segunda pergunta, né? E logo eles encerram dizendo: e do fim do mundo. Então aqui eles fazem para o Senhor Jesus Cristo 3 perguntas: quando que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubado? Qual seria o sinal da sua vinda, no caso o arrebatamento? E quando seria o fim do mundo? São 3 perguntas que fizeram para o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo começa a falar aqui o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e começa a responder essas 3 perguntas. Mas eu quero que você note uma coisa, irmãos, que quando Jesus começa a responder essas perguntas, ele não responde numa ordem cronológica perfeita, né? Parece que nosso entendimento estaria melhor se ele respondesse a primeira, a segunda e a terceira. Jesus Cristo vai respondendo esporadicamente, né? Ele vai falando várias coisas, daqui a pouco ele responde uma, vai falando outras coisas, responde a outra, vai falando e responde outras. E a gente vê que não está numa ordem cronológica uma após a outra. Eu falei no culto domingo passado, né? Deu testemunho, né, irmão Edinho, do irmão lá aquela vez. Se a gente não compreender, não compreender o que está escrito, não tivermos a revelação através da mensagem, a gente acaba fazendo uma confusão com São Mateus capítulo 24, botando eventos, profecias verdadeiras, nós acabamos colocando elas fora de ordem, né? Vocês estão felizes? Amém. Então aqui nós temos, eu quero me deter um pouquinho nisso aqui. Nós temos aqui as 3 perguntas. Perguntaram para Jesus: quando não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubado? Né? Que tempo que esse tabernáculo aqui vai ser destruído? Qual será o sinal da tua vinda? Né? Então Jesus sempre falava a respeito dessa segunda vinda, e eles queriam saber o sinal que traria essa segunda vinda. E logo, o fim do mundo. E dando uma paradinha aqui para lembrar para os irmãos que quando se fala de fim do mundo, não está falando de extinção do planeta, né? Fim do mundo é cosmos, é o fim da ordem mundial, essa ordem política que existe hoje. É isso que vai ter fim, né? Não é o mundo, o planeta, né? Esse planeta aqui foi construído por Deus para ser o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, né? Deus fez esse mundo aqui para nós morarmos aqui nesse mundo, né? Uma vez eu estava fazendo a elétrica da casa de um pastor da Assembleia de Deus, e ele estava ali me dando testemunho das pregações dele, das cruzadas, enfim, e ele me contando uma pregação que ele tinha feito. E ele, você sabe como é o pentecostal, né? Não a verdadeira experiência pentecostal, mas a denominação pentecostal, né? Causa aquele estímulo nas pessoas, né? Ele disse: meu filho, eu preguei ontem na igreja. Gente, se prepare, porque nós estamos preparando para ir morar no céu com Jesus. Ele me falando, né?
Eu estou trabalhando na casa dele, eu disse: pastor, o senhor está consciente, né, que nós não vamos morar no céu, né? O senhor está consciente que nós vamos voltar e vamos morar na terra, né? E ele agarrou e disse assim: meu filho, eu sei, mas deixa o povo se alegrar que vão morar no céu. Que coisa, né? Deus não fez o nosso corpo para morar no céu. Deus fez o nosso corpo para morar na terra, né? Aqui é o futuro lar. Deus os fez para nós estarmos aqui. É aqui que nós vamos estar. E eu me lembrei também de um acontecimento, muito tempo atrás aconteceu. Eu conheci um pregador, um irmão, que ele veio dos Estados Unidos. Ele era um bom pregador, ele era americano, mas falava fluente o português. E aí, por ele falar fluente o português, ele foi um dos irmãos que ajudou a traduzir as primeiras mensagens para o português. Ali ajudou os irmãos, né? A mensagem de Cristo é mistério de Deus revelado, a deidade de Jesus Cristo, assim como foi com Moisés, seria contigo. E quando ele vinha ali no tabernáculo que ele visitava, ele sempre trazia mensagens boas, assim, edificante, e ajudava os irmãos. E por saber mais, quem tem acesso ao inglês, é claro que tem mais recurso, né? Então sempre quando ele trazia uma mensagem, a mensagem dele se destacava. O tempo passou e um dia ele veio com outro irmão, um outro pastor. E eu estava nessa reunião de pastores lá quando esse pastor pregou, e até comentei com alguém, né, que eu não concordei com tudo que ele ensinou, mas mesmo que eu não estava concordando, eu sentia que aquele pastor tinha um bom espírito, né? Tinha um bom espírito, e o ambiente daquela reunião ficou boa, assim, ficou aquela atmosfera suavizante, consolador do Espírito Santo. E aquele pastor, naquilo que ele estava trazendo, ele foi muito profundo, ele foi tremendo no que ele trouxe. Claro, daí a parte humana entra em cena, né? E eu vi que esse outro irmão que estava ali junto, como sempre ele foi um irmão de destaque, eu senti que ele ficou um pouquinho se sentindo meio que para trás, meio que desprezado, que não era para ser assim, né? Era para se alegrar uns com os dons dos outros, né? Mas eu percebi que ele ficou um pouquinho frustrado. E quando terminou, deu um recesso ali, meio-dia da reunião, ele chamou nós ali, alguns pastores ali, e disse assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que Deus criou tantas galáxias? Por que existem tantas galáxias no universo? Eu estou escutando ele, né? Ele está fazendo comentário. Ele diz: Deus fez aí essas galáxias porque quando chegar no tempo da eternidade, nós vamos viajar pelas galáxias e vamos encher as galáxias, vamos criar pessoas, vamos encher. Diga: Jesus, onde é que ele tirou isso? Deus não fez nós para nós povoar as galáxias, né, irmão? Deus fez nós para morar na terra. Nosso corpo foi feito para morar na terra, não é assim? Quando um moço e uma moça estão se preparando para casar, qual é a primeira coisa que eles pensam fazer? Temos que comprar um terreno e fazer uma casa. Não tem um ditado dos antigos que diz: quem quer casar quer casa? É assim? Tá? Então é o primeiro pensamento, né? Então, se eu tenho que ter uma casa, botar os filhos, botar as crianças, tem aquele pensamento. Se nós que somos maus, sabemos a boa dádiva aos nossos filhos, imagina Deus, né? Antes de Deus nos criar, nós os seus filhos, Deus primeiro criou um ambiente para nós, né? Então Deus criou a terra para nós. Então essa terra aqui, irmãos, que fique bem claro, essa terra não vai acabar, não vai ser extinguida, não vai ser extinta. O que acaba são a ordem política, a ordem mundial que existe hoje, é isso que acaba. Quando a Bíblia diz passará os céus e a terra, significa passar de um estágio para o outro. Ela está no estágio caído, ela passa ao seu estado original. Os irmãos compreendem isso, né? Então é esse fim do mundo que a Bíblia diz, né? Amém? Como Pedro diz, que essa terra está reservada como tesouro para o fogo, né? Então, irmão, nós temos que, para a gente saber aqui o que Jesus está falando, nós temos que colocar essas perguntas com as respostas certas, né? Porque se nós não colocarmos, se nós não sabermos o que Jesus está falando, como disse o profeta, nós vamos ter logo uma vaca pastando numa árvore, né? Ou um homem pescando no deserto, né? Então nós temos que ter o ponto certo, né? A primeira pergunta que fizeram para Jesus foi: quando não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubada? Então, irmãos, quando Jesus vai responder essa pergunta,
ele responde em São Mateus capítulo 24 e versículo 15, se os irmãos quiserem anotar, depois lá em casa, que diz assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entende? Vocês lembram que o profeta ensinou que a desolação que estava no lugar santo foi quando Roma construiu um tabernáculo, um templo pagão em Jerusalém, né? Que foi chamado a Mesquita de Omar, é isso, né? Colocou ali a Mesquita de Omar. Então, aqueles judeus que estavam em Jerusalém não aceitaram aquela condição de ter um templo pagão no lugar santo. Então, é disso aqui que Jesus está falando, né? Quando vocês virdes a desolação que o profeta Daniel falou, o profeta diz o templo pagão, feito por Roma, em Jerusalém, Mesquita de Omar. Então os que estiverem na Judéia, porque nesse tempo aconteceria aquela revolução, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desçam para tirar alguma coisa da sua casa. Nem volte aqueles que estiverem no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, aquelas que amamentarem naquele dia, mas orai para que a vossa folga não seja no inverno, nem no dia do sábado, porque haverá tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora. Então, quando Jesus Cristo cita esta parte aqui ele está respondendo a primeira pergunta: quando que não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubado? Então ele diz, quando vocês vê essas coisas acontecendo, o templo pagão ser colocado no lugar santo, quando houver essa revolução dos judeus contra os romanos, então vocês sabem que é o tempo do cumprimento, que não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. É o que Jesus está respondendo aqui para eles, né? Amém? E os irmãos já sabem que isso aqui aconteceu nos anos 70, né, irmãos? Então, sabemos o tempo, isso aqui já está no passado. Isso aqui não é evento futuro, como alguns colocam, né? Aí Jesus disse aqui no Evangelho de São Lucas, que é um paralelo. São Lucas e São Mateus é um paralelo. Só que aqui no Evangelho de São Lucas fica mais claro. Ele diz assim: e quando virdes Jerusalém cercado de exército, aqui o Lucas dá mais informação do acontecimento. Quando virdes Jerusalém cercado de exército, então sabeis que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixe os que estiverem no campo entrar nela. Porque esses dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas, aquelas que amamentarem naqueles dias, porque haverá tão grande aflição na terra e ira sobre esse povo. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativo para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Aqui Lucas traz mais detalhes sobre isso, né? É claro, irmãos, onde é que as pessoas fazem confusão? Quando Jesus disse assim, no versículo 21, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá. Porque Jesus usa a palavra tribulação, é que as pessoas aplicam essa escritura para a grande tribulação, mas não é. Aleluia. Essa escritura, Jesus está respondendo a primeira pergunta. Ele está dizendo que essa tribulação aconteceria naqueles dias lá na invasão de Jerusalém. Tá. E aí eu estava comentando com os irmãos outro dia, que eu estava lendo os escritos do Flávio Joséfo, e o Flávio Joséfo viveu nesse tempo, e ele foi um dos que faziam parte da Revolução, e ele foi preso em Roma, ele era um sacerdote em Jerusalém. Então foi um homem que escreveu com propriedade, sabia que ele estava falando. Então quando a gente lê, a gente sabe que ele tem autoridade no que ele está dizendo, e o profeta deu respaldo, né, que foi um dos historiadores que o profeta mais usou para falar da história da igreja, né, foi Flávio Joséfo. E aí ele disse assim, usou essa expressão, vou usar a expressão como ele usou, né, que ele escrevendo, ele disse que aquela mãe disse assim para a criança, né, eu vou usar a expressão porque é a expressão que ele usou, né, ó criança desgraçada, por que tu nasceu nesse tempo de angústia, tempo de aflição? Para poupar teu sofrimento, eu sou tua mãe, te dei a vida e vou tirar a tua vida. E logo a mãe mata aquela criança, come parte daquela criança, porque os romanos não tinham como entrar em Jerusalém, né?
e era muito alto os muros, e os portões eram pesados, não tinha como abrir. Então os romanos começaram a matar os judeus no cansaço. Sitiaram, rodearam Jerusalém, como Jesus disse aqui no Evangelho de São Lucas. Ninguém entrava e ninguém saía. E o que tinha de alimentação foi acabando, porque não tinha mais nada. E os próprios revolucionários judeus, que se levantaram contra Roma, começaram a apertar as pessoas. O que tinha de comida na casa, eles tinham que ceder para eles, né? Apoiar a revolução, vou dizer assim. Quando passaram pela casa dessa mulher, isso é Flávio Joséfo descrevendo, né? Passaram pela casa dessa mulher, sentiram o cheiro de carne assada, né? Entraram, vem cá, onde é que está a comida? E ela chamou, vem cá, está aqui a comida. O resto mortal da criança, né? Se você quiser, pode comer. Diz que aquilo foi tão chocante que os próprios soldados revolucionários ficaram impactados com aquilo e disseram, não, o filho é teu, come tu, e foram embora. Por isso que nós compreendemos que é chocante, né, irmãos? Mas é a verdade, né? Então por isso que nós compreendemos o que Jesus está dizendo para eles, né? A irmã Elisama, o irmão Alexandre cantaram aqui, hoje é o dia da visitação. A gente sabe que existe duas coisas, né, irmão? Existe o tempo da visitação, o tempo que Deus visita o seu povo, e existe o tempo de juízo, né? O tempo da visitação, irmão Darabas, tinha sido há 40 anos atrás, quando Jesus estava lá pregando. Ali Deus estava visitando o seu povo. Não é assim? Esses dias aqui, tinha acabado a visitação, era dia de julgamento, dia de juízo. E não é que Deus é ruim, as pessoas que pedem, as pessoas que puxam o julgamento para si mesmo, né? Então, quando eles decidiram que o sangue desse homem caia sobre nós e os nossos filhos, quando eles decidiram isso, então eles decidiram juízo. Aí Jesus Cristo escreve, ó, se vocês tivessem... Aí quando Jesus, sendo Deus, sendo profeta, viu esses acontecimentos, chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou, né? Por que Jesus chorou? Mombrando diz que Jesus tinha visão, lembra que ele disse isso, né? Porque Jesus viu todas essas coisas acontecendo. Quando ele viu isso, ele chorou. Jerusalém, que apedreja os teus profetas, que rejeita aqueles que são te enviados. Mas se tu soubesse que a tua hora chegou. Claro, Jesus estava vendo. Porque ele já vai ser um tempo de angústia como nunca houve sobre a terra. E o que aconteceu realmente nunca tinha acontecido antes. Claro, sabemos que tem mais julgamento aí para frente, outros para vir, né? Então o que nós temos que fazer, irmãos? Vamos reconhecer o dia da nossa visitação, amém? Deus nos visitou, Deus visitou essa geração através de um profeta. Vamos reconhecer a nossa visitação, amém? Se nós não reconhecer, um dia o juízo vai vir também, né? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nessa parte de São Lucas e São Mateus, ficou claro para os irmãos aqui, que aqui Jesus está respondendo a pergunta, né? O tempo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Amém? Agora, a segunda pergunta, qual será o sinal da sua vinda? A gente sabe que o sinal... eu tenho que colocar as coisas bem certas para os irmãos têm que compreender. Irmão, o sinal para nós, os eleitos, não é o governador que está governando, não é o novo Papa, não é maçonaria, nova ordem mundial. Irmão, esqueçam, isso não é o sinal para a noiva. Isso pode ser sinal para o mundo. O último sinal da noiva de Jesus Cristo foi quando Deus tomou um homem emprestado, um corpo de homem emprestado, e manifestou o ministério do Filho do Homem através desse homem. Amém. A manifestação do Filho do Homem. Um profeta é o sinal para o povo. Amém. O último sinal, a noiva de Cristo já teve. Deus nos enviou um profeta. Amém. Então, irmãos, não espere mais nada. Tem que vir mais alguma coisa como sinal para poder do arrebatamento. Não. O último sinal, o profeta bateu muito nisso, comparando os dias de Abraão. O último sinal de Abraão, antes de receber o filho da promessa, foi quando ele recebe Deus em carne humana. E aquele que estava no meio, empoeirado, e chamou de Elohim. Deus em carne humana. Este é o sinal, amém? Amém. Para o arrebatamento. Glória a Deus.
Vocês viram o sinal? Amém. Nós vimos o sinal, né? Bom, aí Jesus responde aqui, quer ver? Aqui está no 24 e 24, onde é que está aqui? Agora Jesus responde a segunda pergunta. Vê, irmãos, tem que colocar as coisas na ordem certa, né? 24 e 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganarem até os eleitos. Vocês sabem que o irmão Brano usou essa escritura para pregar a mensagem os ungidos dos últimos dias, dizendo que isso acontece nesse tempo. E até mostrou que nos dias do irmão Brana, nos dias que ele estava pregando, Mateus 24 e 24 eram os pentecostais, porque eram os mais próximos. E que a gente sabe que nos dias que a gente vive hoje, São Mateus 24 e 24 está dentro da mensagem. É verdade. Conforme vai passando o tempo, o engano vai sempre se aproximando. Amém. Não pode ser um engano que fica lá atrás que não vai te enganar. Tem que ser aquele que quase te engana. Amém, aleluia. Não é verdade? A questão aqui, irmão Darabas, não é o preto e o branco. É como o irmão falou aquela vez aqui, é o branco e o quase branco. Amém. É o que engana. Alguém vai chegar com um pano preto e vai dizer, olha, isso aqui é branco, viu? Vai dizer, para, rapaz. Agora chega com um bege bem clarinho, quase branco. Olha, isso aqui é branco. Tu fica pensando, será que é branco, é gelo? Quase te engana. Tu tem que ser muito parecido. É o que São Mateus 24 e 24 está falando, né? Que, se possível, graças a Deus, não somos enganados, não porque temos capacidade, somos os bambam, né? Mas porque a semente de Deus está em nós. A semente da eleição não deixa você ser enganado. Amém? É intervenção divina para que o eleito não seja enganado. Porque se não for, irmão, todos nós somos enganados. Amém, Jesus? Aleluia. E eis que de antemão vos tenho dito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, quando o Evangelho veio do Oriente, né, e chegou até o Ocidente aqui, a mensagem, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui está respondendo exatamente a segunda pergunta: como será o sinal da tua vinda? Quando vocês viram o relâmpago que sai do Oriente, se mostrando no Ocidente, na manifestação do Filho do Homem. Quando apareceu os falsos cristos, os falsos ungidos, quase enganando vocês. É nesse tempo que é o tempo do arrebatamento. Não é isso que Jesus está falando? Amém. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão me acompanhando? E aí eu li aqui num outro culto, e vou ler aqui de novo para os irmãos, que a mensagem, a palavra de Deus tem que ser lida, né? Aí olha, irmãos, como o irmão Brana afirma isso, né? Aí, deixa eu só ler outra escritura aqui. Vamos lá voltar para São Lucas de novo, que São Lucas capítulo 21 é a mesma coisa de São Mateus 24. E aí, quando o Senhor Jesus Cristo está falando aqui no capítulo de São Lucas 21, a segunda pergunta ele responde assim aqui: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, aflições das nações, perplexidade e o mar e os bramidos, as suas ondas. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque as potências do céu serão abaladas. Então verão ver o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. É a mesma resposta que Jesus está dando do Evangelho de São Mateus no Evangelho de São Lucas. E aí alguém me diz para mim, com que autoridade tu diz que é a mesma pergunta, ou é a mesma resposta? Eu falo com a autoridade da mensagem. Eu vou ler aqui para os irmãos o mensageiro falando que essa escritura está respondendo a segunda pergunta. Na mensagem Fazendo Mal para Deus Fora da Vontade de Deus, que eu já li em outra ocasião aqui, no parágrafo 167, eu cito o parágrafo para os irmãos da internet poderem saberem, né, onde ler, se quiserem examinar. O profeta começa a dar testemunho do acontecimento do pôr do sol, né? Quando os 7 anjos desceram, o Senhor Jesus desceu com os 7 anjos. Mombra diz assim, em Tuxo, seus grandes observatórios, tiraram a foto disso lá em cima. Eles continuam admirados. O que aconteceu? O que é isto? Eles continuam colocando no jornal. Sabe alguém a respeito disso? Em outra mensagem, Mombra dá o exemplo de como os reis magos, né, chegaram. Onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Nós, os astrônomos que estudamos as estrelas, vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorar. Só que os religiosos da época ficaram turbados, atrapalhados. O irmão diz, hoje eles estão da mesma forma, eles não sabem o que aconteceu. A ciência captou a foto
Não é verdade? O sistema denominacional nem sabe o que aconteceu. Parte dos crentes da mensagem tomam isso como uma forma liviana, até chamam de nuvenzinha, né, para debochar, né? Enfim, e outros, foi apenas 7 anjos, e não consegue ver o que realmente estava acontecendo ali. Amém, Jesus? Estão felizes? Amém. Estão me acompanhando? Não é um culto pentecostal para dar glória a Deus, aleluia, mas é culto para você pensar. Amém. Acompanha? Amém? O profeta diz assim: o que pode isso acontecer? Não há nevoeiro lá em cima, não há ar, não há nuvens nas alturas, de 30 milhas no ar. Aí quando o profeta está dando testemunho, olha a escritura que ele cita aqui, ó: e haverá sinal sobre o céu. Ele está citando o quê? São Lucas capítulo 21 e versículo 25, é o Branco que está citando esse acontecimento com São Lucas capítulo 21 e versículo 25, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem numa nuvem. O profeta está dizendo isso, né? Amém? E quando essas coisas tomarem lugar, terremoto em diversos lugares, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, viu? O profeta está citando que esse acontecimento é São Lucas capítulo 21 e 25. Naquele dia, profeta Lucas. E aí logo em seguida, irmãos, porque quando isso aconteceu, é onde Deus nos trouxe a manifestação do Filho do Homem. Aí o profeta agora une os dois assuntos e diz assim, ó: o Filho do Homem revelará-se a si mesmo outra vez, e será revelado a si mesmo, e o mundo parecerá Sodoma e Gomorra, como está. Hoje nós estamos vindo para a igreja, né? Eu, a irmã Jerusa e o José. E aí tinha 2 meninos vindo de mão dada um com o outro, e aí do outro lado a outra menina de mão dada com ele, tipo assim um triângulo amoroso, né? O rapaz com a menina aqui, com o outro menino aqui, tudo de mão dada. Os dias de Sodoma está aí declarado, né? Querer negar que essas coisas já estão aqui no passado é tapar os olhos para ver a verdade, né, irmãos? É não querer ver essas verdades, né? Então os dias de Sodoma e Gomorra. Irmão, não sejam ignorantes. As coisas espirituais vêm, o profeta diz: examina a escritura, porque você pensa ter nela a vida eterna, e são elas que da palavra testifica, são elas que da verdade testificam, as coisas o quais Deus está fazendo nesta hora. Então o profeta estava chamando a atenção assim, vocês têm que prestar atenção o que Deus está fazendo nesse dia, gente. Porque quando não percebe o que Deus está fazendo nesse dia, é o perigo que a geração corre de perder o dia da visitação. Como os irmãos cantaram, hoje é o dia da visitação, temos que saber o que é isso. E aí qual é a frase? A deidade pisa o chão. Amém. Será que as pessoas sabem que a deidade pisou o chão através de um profeta? Aleluia. É verdade. A maioria não sabe. Aleluia. Amém, Jesus? Aleluia. Né? As pessoas têm que saber dessas coisas, irmão. Nós temos que saber disso. Amém? Se outros pastores não desejam pregar isso, eu sou responsável pelo grupo que Deus tem me dado. Então eu tenho que falar essas coisas para vocês. Eu tenho que ser honesto com vocês, né? Amém. E a terceira pergunta, que foi a parte que então nós mais nos detivemos aqui no domingo passado, foi esse. A terceira pergunta foi sobre o fim do mundo. E aí, quando Jesus vai responder sobre o fim do mundo, ele responde no versículo 14 do capítulo 24 de São Mateus, que diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, então virá o fim. E aí, irmãos, eu fiz questão de mostrar para os irmãos que como a mente carnal, a mente humana, a mente denominacional, confunde as escrituras. E as pessoas ficaram muito tempo, e temos hinos que são gravados dessa forma, as pessoas associando o arrebatamento com o fim do mundo. Verdade. Não, eu era criança, eu via isso dizer, Jesus está vindo, o mundo vai acabar. Quem é que já não ouviu uma pregação assim? Lembra? O ano 2000 está vindo, vai acabar o mundo, Jesus vai vir. Aí quando chegou perto do ano de 2000, pessoas se mataram lá com medo do fim do mundo. Aí fazem filme do Armagedon, fazem filme do ano 2012,
E o mundo vai tendo as suas ilusões, as suas interpretações errôneas. Aí Deus envia um profeta, e um profeta diz: o arrebatamento se dará e as pessoas nem vão se aperceber. Olha que contraste, irmão Daradas. Fora de tudo que as pessoas pensam, tudo que o sistema ensinou, tudo que o sistema acreditou, vem um profeta na contramão e diz: não vai ser assim, o rapto se dá e ninguém fica sabendo. Amém? Passa por alto, tudo vai continuar normal, as pessoas vão continuar no bar bebendo, as pessoas vão continuar na rua fazendo o seu trabalho, ou as pessoas vão continuar mentindo, vão continuar enganando, pessoas vão continuar fazendo cultos, e a noiva já foi tirada da terra. Só vão tomar conhecimento que isso aconteceu quando entrar no período da grande tribulação. Os eventos da tribulação começam a acontecer e eles perguntam, que provavelmente quem pergunta são as nécias, porque elas estão ouvindo essa mensagem. Opa, isso aqui é tribulação? Cadê o rapto? Olha, o rapto já deu e vocês ficaram para trás. Não é assim? Então assim, foi o que o Espírito Santo fez nós. Então, irmão, assim, ó, se alguém associava isso, pare, não associe mais. Não tem nada a ver o arrebatamento com o fim do mundo. Dá o arrebatamento e a ordem mundial continua a mesma. Pelo contrário, quando dá o arrebatamento, é que a ordem de Satanás vem em plenitude. É o tempo que o anticristo governa em toda a sua plenitude e poder. Porque aquele que detém o diabo, que tem autoridade sobre ele, que é o Espírito Santo, que faz frente, não está mais na terra. E aí quem é que vai fazer frente, quem é que vai enfrentar? Né? Que o profeta diz que a unção de Moisés e Elias não é o suficiente para ele, que eles fazem guerra a Moisés e eles e matam. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós nos detemos um pouquinho no domingo passado. E aí foi quando eu falei para os irmãos a respeito das 7 dispensações, aquela dispensação que está dentro do tempo cronológico, né? Que nós tínhamos a dispensação, as 3 grandes dispensações que nós temos, né? A dispensação da lei, eu desenhei aqui no quadro, começou no Monte Sinai, vai até o Monte Calvário. No Monte Calvário termina a dispensação da lei, começa a dispensação da graça. A dispensação da graça salva os crentes de todas as eras, amém? E nós aqui também. A dispensação da graça sobe com a igreja, e a dispensação da graça retorna com a igreja, porque Deus precisa da graça para salvar os judeus do outro lado. Porque quando o profeta pregou a mensagem da graça, eles que a pedra de aclamação clama 2 vezes: graça, graça, graça para os gentios, graça para os judeus do outro lado. Amém. 2 vezes, a graça vai. E essa dispensação da graça vai até o Monte Sião. Amém? Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E ali termina a dispensação da graça e inicia a dispensação do reino. Quando começa a dispensação do reino, que o milênio está estabelecido, aí, irmãos, que nós tivemos o entendimento que se cumpre a escritura de São Mateus 24:14. E este evangelho do reino, dispensação do reino, será pregado a todas as nações, então virá o fim. E aí tira aquele pensamento dos crentes relaxados. Que tem o crente que está na expectativa do arrebatamento, e tem o crente que quer se afastar do arrebatamento. Quanto mais longe para eles é melhor. Não vai ser agora, tem muita coisa para se cumprir. Por que tu acha isso, irmão? Tem muita gente que não ouviu falar de Jesus ainda, e todo mundo tem que ouvir. Quem disse? Esse evangelho do reino ser pregado a todas as gente, não está aqui na dispensação da graça. Isso aqui está na dispensação do reino. Irmão, já que eu falei isso aqui, eu tenho que reforçar, porque os irmãos têm que compreender o que eu estou falando. Amém. Eu quero só chegar aqui e começar a falar e que se vire. Quero que os irmãos captem. Irmão, eu não acredito que aquela menina que está namorando, que está apaixonada, que está noiva, que ela não esteja numa expectativa de o rapaz marcar o dia do casamento.
Se a expectativa dela é essa aqui, tomara que demore. E tomara que ele não venha pedir em casamento agora. É melhor acabar com o namoro, que é alguma coisa errada. Não é assim? Não tem sentimento, né? Ela tem que estar lá com a expectativa. Não veja a hora que ele vai me pedir em casamento e marcar a data. Não tem que ser assim? Então, irmãos, tem crentes que são apaixonados por Jesus, em vez de estar se preparar, não veja a hora do arrebatamento. Eles ficam querendo, não vai acontecer agora, e nem fala de arrebatamento, porque não estou preparado ainda, e aquele monte de desculpa. A gente reventa os conceitos. Está namorando Jesus? Está noivo? Está noivo de Jesus? Está em expectativa? Ou só é uma namoradeira com o próprio Deus? Não quer uma namoradeira. Não, só quero namorar Jesus. Casamento não. Agora não. Como diz o Soares, né? Não, tá bom vir aqui na terra, para que arrebatamento? São igrejas namoradeiras. Só quero namorar Jesus, só quero os presentes de Jesus, as bênçãos. Os buquês de flores, os bombons, os passeios. Tá, vamos casar? Não, casar não, sabe? Estão negando o casamento com Jesus. Um dia, irmãos, eles vão ter um outro esposo na marra. E esse vai ser Satanás. Deus te ajude, Deus ajude a mim, Deus nos ajude, irmãos. Aleluia. A saber, né, que a palavra de Deus, essa mensagem, já tem que produzir em nós expectativa. Aí o Jefferson cantou: nunca houve expectativa como tal. Será que nunca houve mesmo? Será que nós estamos nessa expectativa aqui, nós? Tem que começar a ter expectativa, né? Estou trabalhando, estou construindo, estou fazendo, mas estou aqui, pensamento no rápido, arrebatamento. Olha, irmão, eu tenho aqui algumas metazinhas na minha vida, mas a meta principal é o arrebatamento. É isso, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas, domingo que vem eu quero falar algo aqui para os irmãos. As pessoas se envolvem com tudo, né? Se envolve com tudo. Eu estava dizendo ontem no culto, estava dando um exemplo sobre por que Moisés e Elias, morto na praça, todo olho vai ver, todo mundo verão, como diz a Escritura. Então, para os irmãos, todo mundo vai ver. Eu, no meu humilde entendimento, creio que Deus preparou o caminho para isso se cumprir. Hoje tem uma internet, que as coisas acontecem lá, o corpo está morno ainda, já está todo mundo vendo, né? Verdade. Não tinha um Facebook uma vez em Alvorada lá que mal matava o mundo, daqui a pouco já estava todo mundo vendo. Não tinha, já tinha, né? Os acontecimentos, o camarada estava lá agonizando, lá todo mundo aqui, fulano, acabou de ser morto pelo traficante e tal. Coisa horrível isso, né? Às vezes para as pessoas compartilhar um culto, tem que pedir, por favor, irmãos, ajude a compartilhar o culto, a divulgar a palavra do Senhor. Cada um é dono do seu celular, né? Mas quase ninguém faz. Agora, irmão, para comunicar as obras infrutuosas das trevas, mas as pessoas sempre pronto. Tchá, tá aqui. Todo dia está lá, está todo mundo. Irmãos, expectativa, irmão, arrebatamento. Compreendam isso. Essas coisas que eu falo é a advertência de Deus, é o Espírito Santo nos advertindo, irmão. Amém, Jesus? Aleluia. Não comunique as obras frutuosas das trevas, irmão. Coisas assim, nem coloca no teu celular, coisa assim. Amém, Jesus? E aí, irmãos, que também tem outro detalhe aqui. Eu sei que a hora está passando, mas eu tenho que falar essas coisas, né? Deixa eu só também colocar um outro ponto aqui que é importante. E aí, irmãos, nós temos aqui um problema sério entre os irmãos da mensagem, né? Que não estou falando com ar de murmuração, respeito todo homem de Deus, todo servo de Deus que está pregando a mensagem, de respeito, mas há uma falta de entendimento nesse sentido assim, que é um grupo que prega um extermínio da população na batalha do Armagedon. E vejo grandes pregadores, homens que eu creio que são homens de Deus, mas errando esse alvo. E quando eles pregam a entrada para o milênio, onde nós temos a batalha do Armagedon, que é a terceira guerra mundial, que acontece no final do período da terceira vinda, entre a sexta e a sétima taça,
eu vejo eles colocando isso como aquele extermínio completo das pessoas. Não sei, para negar que vai ter nação no milênio, ou para sustentar que no milênio vai estar só a noiva, Cristo, 144 mil. Então tem que sustentar um extermínio completo. E não é, irmão. Não. Eu creio que na batalha do Armagedon vai morrer muita gente. Vai, bastante. Mas é uma guerra, que é a Terceira Guerra Mundial, porém ela é regional, tipo a Primeira e a Segunda. Ela era mundial, mas aconteceu na Europa, não foi assim? E ali vai acontecer no Oriente Médio, ela é guerra mundial, porque as nações todas se envolvem, mas ela é regional. Vai morrer muita gente, com certeza, mas não todo mundo. Porque, irmão, nós temos que entender que o extermínio, a purificação, a limpeza da terra acontece só depois do milênio. Depois do milênio, na batalha de Gog e Magog, é que vem o extermínio completo. Amém. Aí quando o fogo de Deus vem, mata a bactéria, mata vírus, mata a enfermidade, elimina com os demônios. Realmente é uma purificação completa, mata tudo. Isso lá para a entrada da eternidade. Isso acontece lá, não agora aqui. Vai ter fogo, bastante fogo, com certeza. Mas vê como não são todos que vão morrer, até cita a escritura para vocês. Apocalipse capítulo 18 diz que os mercadores ficarão de longe vendo a Babilônia queimando e lamentando, bah, aquela grande cidade lá agora está queimando, o que vai ser de nós? Vê que tem pessoas que vão estar assistindo a queima. Então não é aquela exterminação total e completa. Aí o profeta disse aqui, eu tenho ali uns 10 minutinhos, irmãos, eu quero aproveitar bem para ler aqui para os irmãos. Ouçam aqui, gente. Aleluia, depois só domingo de novo, então aproveite o culto. A mensagem Futuro Lar, parágrafo 161, o profeta diz assim, citando a escritura de Pedro, né? A Bíblia diz aqui, Pedro disse, os céus passarão, a terra com grande estrondo, tal explosão balançará isto, ó que coisa, porque isso deve matar toda enfermidade, todo cardo, todo espinho, todas as coisas que é para ser feito, o fogo queimará. E recorde, tudo isso junto, não é simplesmente um fogo literal, é também um fogo santo. Claro, para queimar a enfermidade tem que ser santo, né? Que tirará Satanás e tudo do diabo, ambos céus e terra, amém? Passarão, matando todos os germes, todos os insetos, toda a vida natural ao redor dela. Mesmo H2O, que é a água, né? A água explodirá, pense nisto. Fala sobre o estrondo, você pensa que aquele pequeno barulho ali em Tucson foi alguma coisa? Quando ele abriu os 6 selos, que sacudiu o país ao redor e causou rumor, espere até que essa terra receba o seu batismo de fogo. O profeta diz, então vocês vão ver o que é realmente esse estrondo. Aí seguindo aqui, só para os irmãos verem, seguindo aqui, perguntas e respostas número 2, parágrafo 235. Agora bem, sobre a extensão da terra, haverá uma reunião no acampamento dos santos. E Satanás será solto de sua prisão e vai fazer guerra contra os santos, para começar. Então isso aqui é depois de 1000 anos. Exatamente igual ao que fez ele na glória. E logo Deus chove fogo e enxofre do céu, e a terra é removida, como arde absolutamente, é destruída, e não há mais mar, não há mais água, nem fica mais nada sobre a terra. Os vulcões borrificarão, arrebentarão, explodirão, a coisa completa. E viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Então o irmão Branco está sendo bem claro aqui, que essa extinção em massa aqui acontece depois do milênio. Amém? Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso aqui. Eu quero chegar no ponto aqui que eu quero, tá? Só mais um parágrafo aqui para nós termos a meditação aqui. Deixa eu ver se eu marquei. Está aqui. Aí fizeram as perguntas para o irmão Brana. Vamos lá. Olha o que perguntaram para o irmão Brana. Perguntas e respostas sobre os selos, no parágrafo 340. Irmão Brana, por favor, explique
acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha. A batalha de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que relação isso tem com a batalha do Armagedon? Alguém quer saber aqui se é a mesma coisa, o Armagedon, Terceira Guerra Mundial antes do milênio, e a de Gog e Magog depois, né? Como você mencionou no quarto selo. O profeta disse, bem, essa é uma pergunta longa, eu teria que falar só um ponto principal dela, veja. Agora, a primeira coisa, talvez eu não consiga explicar isso, farei melhor que puder. Essa não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece desse lado, veja muito bem, quando acaba o período de tribulação, ou quando a tribulação tiver terminado. Agora, com relação a isso, a batalha de Gog e Magog, não tem nenhuma. Uma é esta aqui, né, depois da tribulação, e a outra é depois do milênio. Então o profeta separa bem aqui. Vai ter uma queimança, vai ter uma batalha aqui, Armagedon. Não é extermínio, mas o fogo que vai consumir, isso vai acontecer depois do milênio. Amém? Compreenderam aqui, irmãos? Satanás foi solto da sua prisão, foge todo do povo, os iníquos, para trazê-los a esse lugar, e Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e foram consumidos. Veja, 2 batalhas o profeta mostra. Então tá claro aqui, né? Por que eu estou trazendo isso aqui de novo? Porque, irmãos, para nós compreender isso aqui, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Que fim? Este fim que eu li aqui, quando o fogo consumir tudo, bactéria, germe, Satanás, demônios, os ímpios. É esse o fim que está falando. Então, para acontecer esse fim, o evangelho primeiro precisava ser pregado a todas as gente. E aí nós lemos no culto passado aqui, eu não vou ler de novo o parágrafo, só vou ler a escritura. Eu lendo o irmão Brana, vocês viram que eu li o irmão Brana falando, que quando chegar nesse tempo, os judeus, que são os reais missionários, eles vão sair e vão sacudir o mundo. E eles sabem como fazer isso. E até dei testemunho aqui no culto, igual, irmãos, eu faço aqui meia dúzia de viagem, já fico me queixando, dor nas costas, estou cansado, viajar de novo. Hoje a vida dos missionários está bom demais. Verdade. Hoje os missionários tudo viajam de carro com ar-condicionado, fecha os vidros para ligar o arzinho. Os missionários param nos restaurantes, almoçam bem, chega na casa dos irmãos, tem quarto bom para dormir. E a gente não faz quase nada com tudo que nós temos. Irmão, olha o que aqueles judeus, os primeiros judeus, fizeram com o que eles tinham. Eles não tinham nada, irmão, e revolucionaram o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Sabe? Alguns tentaram restringir só em Jerusalém. Não, hoje vamos ficar meio que por aqui. Daqui a pouco o Espírito Santo, hoje não me limite. Tem uma promessa que eu seria luz para os gentios também. Vamos lá. Vai no Cornélio e prega também que eu posso santificar o gentio. Daqui a pouco começou a se espalhar para os gentios. Daqui a pouco alguém, não, vou ficar só dentro do Império Romano. Daqui a pouco alguém decidiu lá, não, vamos sair do Império também. O Evangelho tem que ir para os bárbaros, para os pagãos. Amém, aleluia. Amém, Jesus? Amém. Foi daí onde nasceu a palavra católico, né? A palavra católico não tem nada a ver com a igreja católica, né? Foi Inácio que falou no 2º século, né? Católico, porque se o evangelho não se limita a império, que se espalhe pelo mundo todo, que seja universal. A palavra católico é universal no latim, né? Que seja católico, seja universal. Não se limita a Deus. Amém. Imagina se eles fizeram isso naquele tempo. Imagina eles do lado de lá, cheio do Espírito Santo. Irmão, eles vão revolucionar o mundo, diz o profeta. Eles são os verdadeiros missionários, são os judeus. Como é que eles fazem isso? No período do milênio, que é a dispensação do reino. E a Bíblia diz isso. Isaías capítulo 2, eu vou ler de novo. A palavra que Isaías, filho de Amós, viu acontecendo em Judá e Jerusalém. Isso ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão: vinde-vos, deixai-nos subir aos montes do Senhor, em direção à casa de Deus de Jacó, e Ele nos ensinará.
Irmão, e é nesse tempo aqui que vai se cumprir aquela escritura que diz: todos serão ensinados por Deus. Amém, Jesus? Vai ter ensinamento no milênio. Está aqui, né? Aleluia. Pois de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor virá de Jerusalém. Então vai ter palavra. E como esses judeus, irmãos, vão estar evangelizando o mundo, né? Eles vão estar pregando a respeito desse reino, né? Que as pessoas têm que conhecer o reino estabelecido na terra, né? A Cristo. Olha o que vai acontecer aqui também na continuação aqui, ó. Aleluia. Zacarias 8 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos contigo, pois sabemos que Deus está contigo. Irmãos, quando as nações descobrirem o que está acontecendo, e esses judeus cheios do Espírito Santo estiverem evangelizando, eles vão: o que? O Messias está lá? Então nós vamos lá contigo para conhecer Ele. E a vez que todas as nações vão fluir até Jerusalém para conhecer ao Senhor. Amém, Jesus? Irmãos, quando eu vejo isso, não fica claro para mim o que Jesus está dizendo. Este evangelho do reino tem que ser pregado a todas as gentes, então virá o fim. Qual o fim? Gog e Magog, a destruição completa, o fogo que destrói tudo. Os irmãos compreenderam, irmãos? Amém. Amém. Isso aqui não é arrebatamento. Amém. Isso aqui é o fim. Amém. Oh, glória a Deus. Tinha mais algumas coisinhas marcadas, mas vamos deixar para uma outra ocasião, né? Vamos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos cantar aqui um pequeno trecho. Aleluia. Meus irmãos ali de Marcelino Ramos, o irmão Ademir e a sua esposa, a irmã Josi, estão pedindo oração a favor deles e vamos orar para que Deus os abençoe, né? Amém. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Se tu me escolheu, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz.
Não, rapaz, deixa que eu faço. Deixa comigo que eu sei melhor. Esse assunto é meu. Mudar a tua vida, te transformar, te salvar, é assunto meu. É como aquele engenheiro da GM. Chegou todo arrumado na oficina. O homem tentando arrumar o velho Chevrolet e não conseguia arrumar. Moço, deixa eu ver esse carro. O senhor, deixa eu ver. Foi lá mexer, o carro funcionou. O que houve? O que aconteceu? Como o senhor fez essa façanha? Rapaz, eu sou engenheiro da General Motors. Eu desenhei esse carro, eu conheço. Eu sei fazer ele funcionar. Deus é nosso arquiteto. Ele nos desenhou, ele mexe em nós, ele faz nós funcionar. Glória a Deus. Só pode ser sua graça. Só pode ser sua graça. Nada vez eu fiz, nada vez eu fiz. Se tu és poder, pra todo mundo eu faço. E Deus também. Como não amá-lo, obedecer e desejá-lo, e possuir, ser e possuir. Oh Senhor Jesus, Deus poderoso, como nós podemos medir o teu amor por nós, Senhor? Sei que isso é impossível, Senhor, não há medida na terra e nem medida, Senhor, no espaço que possa medir o teu grande amor para conosco. Quando o teu amor é revelado para nós, não quando o Evangelho é pregado em forma de credo, de religião, mas quando esse Evangelho vem na forma do amor de Deus por nós, isso nos constrange, Senhor, isso deixa nós constrangidos, de nós ficarmos pensando como pode Deus nos amar tanto assim. Quando nós olhamos para nós, que nós fizemos esse julgamento que a noiva faz, e nós olhamos todos os nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros, tropeços, pensando, Senhor, como o Senhor pode ter amado desse jeito, Senhor? Sim, o Senhor nos ama. O Senhor demonstrou isso. O Senhor não precisa me dar carro novo, não precisa me dar casa nova, não precisa me curar para demonstrar que me ama. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, de que Cristo morreu pelo nosso pecado, sendo nós uma vez pecadores, no Calvário de Cristo, a cruz de Cristo, provou o teu amor para conosco, Senhor. Oh meu Deus, que eu posso fazer nessa noite, a não se agradecer, obedecer, Senhor. Como não te amar, como não te obedecer, Senhor, pelo esse grande amor que o Senhor tem manifestado por nós. Deixa, Senhor, a tua igreja sair daqui dessa vitoriosos, como vencedores, fortificados, fortalecidos, para enfrentar essa semana o campo de batalha ali fora, contra Satanás e todos os seus ossos celestiais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus, nos despede nós a tua paz, Senhor, na comunhão maravilhosa do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Estamos